Fala, gente de valor, voltando aqui a produzir os vídeos nesse fim de tarde gostoso, tá um clima agradável, os passarinhos estão cantando e eu tô me rememorando como é gravar os vídeos, né? Voltar a produzir, eu desacostumei, fiquei muito tempo sem fazer, mas estamos aqui, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, deixa o seu like no vídeo. Se você não gostar, depois você tira o seu like, tá bom? Vocês já repararam que tem coisa que a gente olha e fala, nossa, que injustiça que isso está acontecendo comigo? Essa situação é muito injusta, ela não deveria ser dessa forma. Às vezes a gente se sente tolhido, às vezes a gente sente que a gente não pode argumentar, ou que nós não temos como trazer um argumento plausível para essa situação, e a gente aprofunda mais nesse sentimento de injustiça, e isso é muito louco, né? Se for parar para pensar, esse sentimento mesmo, ele é uma percepção, né? E aí uma das coisas que eu aprendi é que, cara, a gente não tem percepção total das coisas, né? Então é interessante, é importante que a gente possa sempre buscar esse referencial, buscar essa consciência, essa perspectiva, essa visão que vai além do nosso cercado, das nossas dores, do nosso corpo de dor, desse lugar onde a gente se coloca para interpretar situações que estão na nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente precisa pedir ajuda a alguma situação aí, né? Ou seja, de um terapeuta. Mas também tem um ponto interessante aqui. Eu acho que o vídeo é sobre isso. É sobre quantas vezes a gente está só. Quantas vezes nós estamos, nós e Deus, a sós, ou numa situação que nos sentimos solitários, sozinhos, ou que não podemos compartilhar algo com o outro. Quantas vezes a gente tem esse cenário nos trazendo essa solidão que agrava esses sentimentos, que aguça esse sentimento, que faz com que essa história ela tenha mais corpo de dor em nós, né? Isso acontece muito. E aí a solução que eu te digo, que acho que é a mais barata, a mais em conta possível que você pode ter também, é você olhar verdadeiramente e pedir para que Deus te mostre a verdade da situação. É pedir para que Deus te ilumine, te dê a sabedoria de você reconhecer o que está por detrás daquela situação. Por que é que aquela situação está se formando desse jeito? Qual que é a verdade que eu não estou vendo? Então, talvez isso já barre num primeiro filtro. E esse filtro é bem compreensível, porque na maioria das vezes nós aprendemos que Deus é um Deus vingativo, um Deus destrutivo, um Deus maldoso, um Deus que pune, é repleto de figuras e figuras. Eu poderia entrar num crentez aqui e lá atrás entender os fenômenos de onde essa imagem surge, como ela surge, mas se a gente só olhar para a nossa vida mesmo, a gente vai ver que são referenciais que a gente tem de situações dos pais, de situações dos líderes ou dos líderes religiosos. Então Deus ganha a máscara pela qual é mais fácil da gente compreender e da gente reconhecer aquilo. Só que o problema disso é que nem sempre essa máscara, essa forma, essa estrutura que ele ganha para se comunicar através de nós, ela é condizente com aquilo que é, né, com o todo. E se você pensa, tá, então eu já sou meio assim, não acho que Deus seja justo. Não acho, Gustavo. Eu acho que Deus não é justo, não. Olha tudo que ele faz, porque olha como está o sofrimento, olha como está isso. Vou te convidar então a fazer uma coisa. Se você acha que Deus não é justo, então, se você tem dificuldade de lidar com essa imagem, ou algo em você não é confortável para isso, não é acolhedor, então imagine que você está conversando com o universo, com a energia da criação, com o Criador, enfim, seja o nome que você queira dar. Se conecta com essa energia, porque em alguma coisa você tem que ter um centro vibracional, uma coluna,
uma pedra triangular na sua vida pela qual você consiga depositar essa clareza, essa perspectiva, e através disso você busca essa conexão. Então, seja o que for, você está disposto, você está disposta mesmo a receber aí onde você está, na sua casa, nesse quarto, deitado na cama, encostado na cabeceira, nessa cozinha lavando louça, nesse banheiro fazendo suas necessidades, enfim, eu não sei o que você está fazendo aí, mas você está disposta verdadeiramente a entender esta situação que você quer tanto entender, ou que você traz um rótulo bem grande de injustiça, fui injustiçado, injustiçada com essa situação? Então eu te convido, fecha os seus olhos e coloca essa luz na sua frente, essa luz que representa o todo, a energia da criação, o Criador, Deus, aquele que te criou e que te cuida, e essa energia suprema, e peça de coração para que te traga e te revele, a verdade desta injustiça, para que te mostre o que é isso que você está chamando de injustiça, o que é que de fato aconteceu. Peça para que seja mostrada a razão por detrás disso tudo, o motivo por detrás disso tudo, ou ainda, o que é que você fez que causou essa situação, e que, com a perspectiva do Criador, imagina que você pode até colocar um óculos, como seria enxergar essa perspectiva, essa situação, essa história, através dos óculos da criação, do Criador, de Deus. Como que Deus está olhando para isso? E ainda você pode acrescentar mais uma pergunta, e você fala a verdade. O que é que eu fiz que eu não tive consciência, não percebi, e que deu margem para que isso ocorresse na minha vida? Se você ir para um lado de vitimismo, você não vai conseguir enxergar isso nunca. Se você ir para o lado de raiva, você vai ficar com mais raiva ainda, embora você vá extrair aquela informação. Mas se você se colocar no papel, não de bonzinho ou de boazinha, mas de querer resolver em você, de ter essa compreensão, esse discernimento, de entender, de tirar esse fantasma que te atrapalha, dessa coisa, dessa rusga na mente, dessa destruição que está do seu centro de paz, você faça isso. E é engraçado, eu falo, né? A gente tem essa perspectiva de um Deus punitivo, e isso começa, eu vou ter que falar, é só um ponto de referência, ok? Lá atrás, quando a gente está falando da nação judaica, né, daquele povo lá de cima, e eu lembro que Deus pede para Abraão sacrificar o filho dele como uma prova, e quando ele vai sacrificar, Deus fala, não faça isso, né? Só que, imagina o que seria Abraão conhecendo Deus, na vivência dele com Deus, ele já sabia que Deus não ia querer aquilo, mas ele foi até o limite da situação. Agora você imagina Isaac, que naquele instante sabia do que estava acontecendo, foi de livre e espontânea vontade junto ao pai, ao lugar que eles fariam o sacrifício era ele. E a imagem que ele criou de Deus. Então entenda o seguinte, muitas vezes a imagem que nós temos da figura de Deus, ela não tem a ver com aquilo que nós verdadeiramente estamos a conhecer, e ter um encontro que cura e nos transforma, não é cura emocional, né? Mas ela tem a ver com esse contexto histórico, lá atrás, de uma sociedade no qual tinha um coração endurecido, muitas coisas arcaicas, muitas coisas diferentes do que é hoje. Então a gente está falando de mais de 3.000 anos atrás, se eu não me engano. Eu devo estar, não vim com a bagagem para falar disso, eu só puxei referências agora, mas enfim. Então a gente está falando de um período da história de evolução, assim como a gente fala do tempo das cavernas, de como as coisas eram, do Tarzan, da Jane, né? Então assim, são evoluções de consciência, como a gente começa a entender as coisas num novo patamar. Sabe por que eu te falo isso e eu te provo isso? Porque quando a gente vê a figura de Jesus, e Jesus fala, quem vê a mim, vê ao Pai, eu e o Pai somos um. Então, tudo aquilo que Jesus fez, aquilo que passa pelo filtro da figura de Jesus, você interpreta, entende e compreende que aquela situação é que revela a face de Deus. Quando, por exemplo, uma situação de injustiça, que tem alguém que está jogado no chão precisando de ajuda, e os ditos cristãos, religiosos, enfim, né, estou
conjecturando junto à relação lá da época, que eram os samaritanos, os fariseus, enfim, as pessoas que seriam religiosas, na verdade, né? Elas olham para aquela situação e elas passam a largo. Quando não, ainda olham e julgam, né? Mas o que Jesus ensina, ou seja, a face de Deus que é reconhecível através de Jesus, se aquilo está no teu caminho e aquilo te toca, aquilo move algo em você, aquilo pede a você uma responsabilidade de transformação. Então a parábola que Jesus conta ali, ele vai falar sobre isso, sobre pegar essa situação e olhar pela face de Deus. Assim como a gente vê Jesus ressuscitando os mortos, Jesus curando um ou outro, sem perguntar nada, nunca perguntou nada, nunca acusou. Pelo contrário, os que ele acusavam eram os religiosos que roubavam do templo das pessoas, extorquiam, vendiam a fé. Tinham os cursos lá, provavelmente da época, eu creio, né? Porque o modelinho só se repete de tempo em tempo. Devia ter o curso da época lá do como prosperar, como, sabe, essas coisas que a gente tem hoje em dia, assim. Então, tudo isso faz parte de um contexto no qual a gente, para reconhecer, para tratar essa ferida, começar a descascar essa cebola, a gente tem que entender que o Deus do Velho Testamento e o do Novo Testamento, fui longe, né? Agora já comecei a falar de justiça, mas segura aí, vai puxando a corda que vai fazer sentido. Ele é uma unidade. O que acontece é que aquele período lá atrás, ele é marcado por uma perspectiva e um limite de consciência, um limiar de consciência, uma não aptidão a tratar as coisas com amorosidade e um senso de justiça daquele pessoal lá de trás, que é o que a gente vê toda a narrativa em cima disso, bem como questões culturais e questões geopolíticas da época e por aí vai, até chegar em tudo que foi moldado, como também outras divindades, coisas que ganham e usurpam o lugar de Deus ali. Então, a figura de Deus é a mesma do início ao fim através da figura de Jesus. Ele expressa a sua misericórdia, expressa a sua correção, que é uma correção, como Jesus mesmo diz: vinde a mim todos que estão cansados, porque o fardo é leve, meu jugo é suave. Pode ser ao contrário, se meu TDAH não trocou as informações. No entanto, o que eu quero te dizer, se talvez você tenha dificuldade de se comunicar com essa figura e você sente que essa injustiça parte daí, talvez seja uma oportunidade para você fazer primeiro o que eu disse, então olhar e buscar em você essa referência, entender de onde é que veio essa figura. Você pode listar: Deus para mim parece que é tal, coloca 10 itens ou 3. E analisa isso. Aí você pode perguntar o seguinte: qual é a figura que eu cresci, ou na minha infância que eu vi, que me marcou e que tem essas mesmas características? Ou o que é que me contaram dessa criatura, desse ser, dessa divindade, assim, desse todo, desse universo, enfim, do Criador, de Deus, seja lá o que você queira dar de nome, e que eu abracei isso. E começa a observar. Começa a observar se isso passa por um filtro de amorosidade, de justiça, de compaixão, de cura, de transformação, ou se isso é mais uma projeção das sombras, assim como Isaac ia ter lá atrás, de um Deus que quase mandou matá-lo, e ia ficar com esse medo arrastando para o resto da vida. Mas esse senso de injustiça, ele também está ligado a isso. Muitas vezes essa não aptidão a compreender está ligada à revolta e à raiva de você já pegar. Me aconteceu isso, pá, já fico com revolta, já com raiva, não sei o quê. Não paro para compreender onde isso está me levando. O que é que aconteceu? Qual foi minha parte nisso? O que é que eu fiz para além desse cenário, do foco do cenário, da situação, que pode ter causado isso? Qual que é a perspectiva que essa pessoa tem, filosófica ou religiosa, de como ela vive, de como ela encara a vida? Agora, com tudo isso em mãos, como é que eu posso deglutir essa situação e ter o meu tempo de introspecção para perceber tudo isso? Perceber quem eu fui, como eu sou, uma parte minha que talvez eu não conhecesse, mas que agora está diante de mim e posso enxergar. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e é isso aí.